Olá, pessoal. Sou a professora Daiane e vou trabalhar a aula de Sociologia com vocês. E a nossa aula hoje é a aula de número 5 para o primeiro ano e a temática da aula de hoje, instituições sociais, a família. Então vamos à aula, pessoal. O que é instituição social? Eu dei já uma deixa para vocês na aula passada, né, que nós pegamos, né, a questão durkheimiana, né, que instituições sociais seriam regras e funções, tá? Então nós vamos fixar, vamos bater nessa questão de regras e funções. Então a aula passada, né, nós vimos um pouquinho no final da aula a questão do que seriam as instituições sociais. Mas antes de começar a questão, né, da família, né, como a primeira instituição, nós vamos lembrar, né, do processo de socialização. O que seria esse processo de uma maneira mais geral? É um processo de aprendizado que desde o momento que você é expelido do útero materno, você é moldado, você vai internalizando, né, as regras sociais, a questão comportamental, questões relacionadas à higiene e tudo mais, tá? Então é um processo de aprendizado que inicia quando você é expelido do útero materno. E nós vimos na aula passada que nós temos dois tipos de socialização, a socialização primária e a socialização secundária. A primária, né, como o próprio nome está dizendo, é a primeira, né? Então, a primária ela é representada pela família, que é o objeto da nossa aula de hoje. Lembre-se que eu também pontuei na aula passada que tem teóricos, né, contemporâneos da sociologia que dizem também que a escola ela também pode ser encaixada na socialização primária, principalmente para aquelas crianças, aqueles bebezinhos que vão com meses para as creches, ok? Porque daí eles vão internalizando todo aquele processo, né, de aprendizado comportamental dentro do ambiente escolar. E a socialização secundária, a escola, né, o grupo dos seus iguais, amigos, trabalho. Mas o que nos interessa na aula de hoje, né, é a instituição família. Então vamos lá. A instituição social é um mecanismo de organização da sociedade. É um conjunto de regras e procedimentos padronizados, socialmente reconhecidos e aceitos e sancionados pela sociedade. Qual a importância das instituições sociais? Bom, a família é uma instituição reguladora. Então, qual é o objetivo da família? Regular as nossas ações, né? Para alguns teóricos também, né, a família é uma instituição de controle. Então, a importância estratégica é manter a organização do grupo e satisfazer as necessidades dos indivíduos que deles participam. Lembra que eu falei a aula passada para vocês, a questão dos grupos sociais, né? Principalmente vamos lembrar da questão do grupo familiar, que é a família. Vocês lembram do status social, que é a posição que o indivíduo ocupa nesse grupo social. E vocês lembram do papel social, que é a função, né, que o indivíduo tem que cumprir ali. Qual a sua função dentro daquele grupo que é inerente ao seu status social, a sua posição. Então, qual é a tua posição no grupo familiar? Filho, filha, tá? Esse é teu status social. Qual é o seu papel social, a sua função? Tá? Obedecer às regras, né? Ajudar os componentes ali dentro do ambiente familiar, né? Qual a função da mãe, qual a função do pai? Tá? Então, quando um membro da família deixa de cumprir a sua função, ele pode colocar em risco, né,
toda aquela questão da harmonia familiar. É uma visão funcionalista, mas é uma visão muito interessante para a gente começar a ter esse primeiro contato com as questões relacionadas a funções sociais. Então, a importância da estratégia, eu já falei para vocês, é manter a organização do grupo e satisfazer as necessidades dos indivíduos que deles participam. Então, função mais regras, né, equivale à instituição social. Então, é um conceito extraído do Émile Durkheim. Para Durkheim, as instituições sociais conservam a ordem social vigente. Uma sociedade sem regras claras, valores, proteção e segurança está em direção a um estado de anomia, de doença. Né? Vocês vão ouvir falar nesse conceito de anomia durante o primeiro ano inteiro. Ok? Então, nós temos o conceito formal, que é anomia, ausência de normas, de regras. Para Durkheim, é diferente. É quando uma parte do corpo social deixa de funcionar. Ok? Então, a anomia é tratada como uma patologia. Então, as funções da família, né? Instituição responsável pela socialização primária dos indivíduos e pela reprodução da sociedade. Aprendizagens das regras da sociedade e da convivência. Vamos lá. Regras, né? A família monogâmica, né? No Ocidente, idade mínima para o casamento, proibições matrimoniais entre os membros da mesma família e obediência aos mais velhos, né? Segundo Berger e Luckmann, os adultos estabelecem as regras do jogo no processo de socialização. Tá? E nós temos também, né, as famílias poligâmicas, tá? Que não são aceitas aqui no nosso país. E eu acho muito interessante, pessoal, quando a gente trabalha com essa concepção com a instituição família, vocês pesquisarem, né, no Código Civil de 1916, como que era vista a família naquela época, porque ela vai se transformando. E depois nos outros códigos civis. Qual é a função da família, né? O que ela tem, qual o tipo de casamento que é permitido, né? Que fica muito legal vocês fazerem essa pesquisa, ok? Então vamos ler os quadrinhos a seguir, né? Que é da personagem Mafalda e do cartunista Quino. Mas por que eu tenho que fazer isso? Porque eu estou mudando e eu sou sua mãe. Se é uma questão de títulos, eu sou sua filha. E nós diplomamos no mesmo dia. Não foi? Ah, então, né, a questão cultural, né, principalmente aqui, né, relacionando a questão da família brasileira, né, é essa questão da autoridade, né, dos pais, né, para com os filhos, né? Isso vem se transformando, né, com o tempo, né? Se vocês pegarem no período anterior, vocês vão ver que, né, até os casamentos eles eram direcionados principalmente pelo pai. Tá? Quem estabelece as regras do jogo na socialização? Qual é a noção de hierarquia familiar na charge? Ela é questionada? As regras de socialização são individuais ou sociais? Então vamos dar um tempinho aí para vocês refletirem sobre essa charge da Mafalda, ok?
Então vamos voltar aqui à charge. Mas por que eu tenho que fazer isso? Porque eu estou mandando e eu sou sua mãe. Se é uma questão de títulos, eu sou sua filha. E nós diplomamos no mesmo dia, não foi? Então só surgiu a mãe, né? Porque surgiu uma filha. Então vocês conseguiram refletir sobre a charge? Então vamos lá. Quem estabelece as regras do jogo na socialização, né? O que deu para a gente perceber, né? Que as regras do jogo é estabelecida pela mãe da Mafalda. E qual a noção de hierarquia familiar na charge? Ela é questionada, né? A mãe, né, como uma questão ali de poder hierárquico, e ela é questionada pela Mafalda, né, uma criança, e obviamente que todo questionamento ele gera um aprendizado, ok? E as regras de socialização são individuais ou sociais? São sociais. Tá? Porque no momento que o indivíduo é expelido do útero materno, então ele vai internalizando, né, o externo, os regramentos tanto ali da instituição família, quanto da escola, quanto do trabalho e tudo mais. Ok? Refletiram certinho? Gostaram da charge? Estão gostando da aula? Então vamos lá. Para a teoria sociológica também, essas relações, por exemplo, entre pai, mãe, filho, irmãos numa família, são determinadas em sua estrutura básica, pela estrutura da sociedade em que a criança nasce e que existia antes dela. Então, muitas vezes, né, esse aprendizado, né, como nós somos socializados, como nós vamos internalizando essas regras, né, ele já vem também não só ali dos nossos pais, mas das gerações anteriores também. Obviamente que muita coisa vai sendo mudada, né, porque a família não é estática, ok? Né? Haja visto novos tipos de família, né? Que aquela questão da família tradicional, né? Ela está sendo desconstruída, ok? Porque surgiram novos modelos de família. Então, ela vai mudando, né? Ela vai se transformando conforme, né, a passagem de tempo, né, e conforme a mudança estrutural da sociedade. Então, vamos lá. As peculiaridades constitucionais com que um ser humano vem ao mundo têm uma importância muito diferente para as relações do indivíduo nas diferentes sociedades, bem como nas diferentes épocas históricas de uma mesma sociedade. Então, né, quem nasceu na década de 30, né, é bem diferente de quem nasceu, né, em 2005, por exemplo. Olha o tanto de mudanças que teve. Né? A questão do divórcio. Até 1977, né, as mulheres o divórcio não era aceito legalmente no Brasil. Então, o próprio costume da sociedade vai transformando e esse costume também vai transformando a nossa legislação. Ok? A questão da Lei Maria da Penha, que é muito importante, né? A questão do divórcio, né, a questão da adoção, tá, por casais homoafetivos, né, a questão da adoção por pessoas solteiras. Então, tudo isso foi toda uma transformação, né, no costume da sociedade e também, né, na questão da legislação, porque tem uma questão bem interessante, né, no direito. Né? Será que é o direito, será que são as leis, né, que condicionam a sociedade ou a sociedade que condicionam as leis? Né? Os dois estão certos, ok? Então vamos a uma questãozinha de vestibular? Leia o fragmento do texto a seguir de Daniela Vasconcelos Gomes, A Família de Ontem e de Hoje. O que é uma família? Qual sua função? Um casal com filhos e o casal sem filhos é família? É irmão sem pais? O pai da madrasta é da família? E os avós, tios, primos, os parentes do atual marido, mulher, são da família? Existe ex-família? E os casais homossexuais? O que dizer sobre uma mulher que engravidou por inseminação artificial? Afinal, somente é considerada família aquele modelo típico, né, tipo tradicional. O famoso estereótipo de família feliz de comercial de margarina. As ideias sobre a família são muito diversas e contraditórias.
ao longo dos anos, modificam-se para acompanhar o avanço da sociedade. A família é uma das principais instituições sociais responsável pelo primeiro contato de uma criança com o mundo. E sua maneira de se organizar a respeito da família é possível inferir que... Então, vou dar um tempinho, né, para vocês. Nossa, essa questão é muito abrangente, de toda uma mudança familiar, né? Só fazendo uma brincadeirinha, no Código Civil não existe sogro e sogra, né? Sempre vai ser sogro e sogra. Então, é uma questão do direito. Então, vamos dar um tempinho para vocês resolverem esses questionamentos.
Então, pessoal, vamos voltar, né, à leitura das nossas questões. Então, vamos à questão C. Deve ser definida como básica aquela que é composta por pai, mãe e filhos, evitando outras variações por se tratar de uma importante instituição social e esses serem os principais atores sociais. Questão D. Permaneceu com seu conceito intacto, apesar das mudanças ocorridas na sociedade em decorrência dos avanços tecnológicos. Então vamos à próxima, que é a questão E. A definição de um padrão único de família é ilusória, mesmo com todos os avanços tecnológicos e as mudanças ocorridas na sociedade. Então, qual que é a questão correta, né? A questão E. A definição de um padrão único de família é ilusória, mesmo com todos os avanços tecnológicos e as mudanças ocorridas na sociedade moderna. Então, vamos só conferir, né? A resposta certa é a questão E. Então, aqui também eu coloquei um debate, uma situação aqui para vocês, que é como se configuram as famílias no Brasil. A equidade entre os gêneros é uma realidade? Vamos ler os trechos de um estudo publicado pelo IPEA. Daí aqui está o site, né, do qual o texto foi retirado. Mulheres dedicam muito mais tempo ao trabalho doméstico. Na comparação com os homens, elas dependem mais do que o dobro de horas semanais em afazeres do lar, revela estudo. Cerca de 50% dos homens realizam afazeres domésticos, ao passo que entre as mulheres esse percentual fica em torno de 90%. Essa é uma das conclusões do comunicado do IPEA número 149. Trabalho para o mercado e trabalho para a casa, persistentes desigualdades de gênero. O conceito de trabalho normalmente desconsidera o trabalho doméstico não remunerado. O estudo evidencia a importância dessa atividade, tanto do tempo que se gasta com ele, como de sua relevância para a reprodução da vida social e econômica. Filhos. Quanto mais filhos na família, maior o tempo gasto pela mulher com os afazeres domésticos. Já com os homens, quase não há influência. Cabe também ao Estado atuar nessa desigual responsabilização pelo trabalho doméstico, elaborando e executando políticas sociais. Quem realiza os trabalhos domésticos nas famílias com maior recorrência? E como promover a equidade e combater as desigualdades entre os gêneros? Então, é uma questão reflexiva para vocês. Então, vou dar um tempinho aí para vocês refletirem, né, sobre essas questões.
Então, pessoal, uma reflexão de fôlego aí para vocês, né? Espero que vocês tenham discutido ali com as mães, com os pais, né, sobre esses questionamentos, né, que foram colocados. Então, vamos a uma outra questão de vestibular. Contrariando a profecia dos mais pessimistas, o divórcio não tem levado a uma rejeição do casamento, mas sim à incorporação da ruptura como uma possibilidade legítima diante de um relacionamento que deixa de ser satisfatório. Para muitos casais, a união deixou de ser pensada como um compromisso até que a morte os separe. O fim de uma relação, ao que tudo indica, não tem impedido o projeto, o desejo ou o sonho de um novo começo a dois. As tendências que os dados do Registro Civil registram têm, obviamente, implicações na formação dos arranjos familiares, cuja pluralidade foi tornada pública com a divulgação do Censo Demográfico de 2010. Longe de promover a extinção do casamento ou da formação das famílias, as pessoas estão buscando novos modelos para construir relações duradouras, vivenciando transformações profundas nas concepções práticas que fundamentam a vida conjugal e familiar. Os resultados do último censo mostram bem essa realidade diversa em que convive casais sem filhos, casais com filhos de uniões anteriores, as chamadas famílias recompostas, casais do mesmo sexo e pessoas morando só. Seria ingênuo imaginar que mudanças, né, desta monta se façam sem conflitos e desencontros. Não há fórmula mágica para enfrentá-los. O momento é de experimentação e cabe à sociedade refletir e avaliar alternativas como seguir em frente. É corrente na área da sociologia da família que questionamentos sobre o fim da instituição familiar venham à tona nos momentos em que a estrutura dela se modifica em ritmo acelerado. A partir dessas informações, defina o que são arranjos familiares e dê 3 exemplos. Então, mais um tempinho aqui para vocês. Então, como dicas, para uma questão discursiva, uma questão de fôlego, primeiro leia o enunciado com atenção, escreva de forma impessoal, dê uma resposta completa e analise o espaço disponível para a resposta. Organize um raciocínio lógico e fique atento ao tempo e escreva a caneta sempre.
Então, pessoal, conseguiram resolver a questão? Então, aqui vai uma dica, né, de resposta, né? Resposta esperada pela banca da UEL. Arranjos familiares dizem respeito às diferentes formas de estruturação e de organização familiar. Exemplos de arranjos familiares: casais sem filhos, casais com filhos ou família nuclear, casais com filhos de relações anteriores, casais homoafetivos, casais homoafetivos com filhos, famílias monoparentais, famílias unipessoais. Né? Então, pessoal, espero que vocês tenham resolvido essa questão, uma questão bem difícil, né? Para vocês analisarem todos esses arranjos, essas novas tipologias de família. E nos encontramos na próxima aula, que vamos trabalhar a instituição escola. Obrigada a todos e todas.